Você acredita que um simples colar pode mudar completamente o rumo de uma vida? E se a mulher mais improvável do mundo carregasse no pescoço uma peça que só alguém do seu passado poderia ter? Eu sou um homem acostumado a esquecer o que me machuca. Mas naquele dia, entre flores baratas e mãos trêmulas, meu passado voltou para me assombrar. Essa história é uma montanha-russa de emoção, desejo e segredos escondidos. E você vai se arrepiar do começo ao fim. Deixe seu like se você acredita que o destino sempre dá um jeito de nos trazer de volta para onde tudo começou. Comenta aqui. Você acredita em coincidências ou acha que o destino é real? E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa história viciante. Amanhã começou como qualquer outra, dentro da minha bolha de luxo, cercado por vidros que me separavam do resto do mundo. Da janela do meu escritório, no topo da Ferrari Group, eu via a cidade se mover lá embaixo, como formigas apressadas, correndo sem direção. Nada ali me interessava, nada me prendia, nem mesmo os contratos milionários espalhados sobre minha mesa. Meu café esfriava enquanto meu olhar perdido atravessava o vidro. Foi quando vi, entre uma banca de jornal e uma parede pichada, havia uma mulher ajoelhada no chão, recolhendo flores que o vento derrubava. Ela parecia deslocada naquele cenário. Uma peça delicada no meio de concreto sujo. As flores eram simples, margaridas, rosas pequenas, girassóis miúdos, todas amassadas pelo descaso da rua. E ela, com as mãos sujas de terra, tentava salvar cada uma como se fossem pedaços do próprio coração. Meu primeiro impulso foi desviar o olhar. Não era meu problema. Eu não me importava com ninguém além de mim mesmo. Mas algo nela me puxou. Algo brilhava em meio ao desalento. Foi quando notei um colar, fino, prata, com um pequeno pingente em forma de lua crescente. Meu coração falhou uma batida. Aquele colar não era qualquer colar. Eu conhecia cada curva daquele pingente, porque foi eu quem deu. Muitos anos atrás, minha mente foi arrancada do presente e jogada brutalmente para o passado. Para um quarto apertado, onde eu e a mulher que mais amei na vida dividíamos sonhos e promessas que nunca foram cumpridas. Eu dei aquele colar para ela como símbolo de um amor que, para mim, duraria para sempre. Mas ela desapareceu, sem explicação, sem bilhete, sem despedida. E agora, anos depois, o mesmo colar estava no pescoço de uma estranha vendendo flores no meio da rua. Meu instinto foi descer. Eu precisava ver de perto, precisava saber quem ela era. Atravessei o saguão sem responder aos cumprimentos, sem olhar para o lado. O motorista abriu a porta, mas eu preferi caminhar. Cada passo ecoava dentro da minha cabeça, junto com lembranças que eu enterrei há muito tempo. Quando cheguei à esquina, ela ainda estava lá, ajoelhada, cabelos caindo sobre o rosto, os dedos sujos tentando organizar as flores destruídas pelo vento. Me aproximei devagar, como quem se aproxima de um fantasma. Quanto pelas flores, minha voz saiu mais grossa do que eu esperava. Ela levantou o rosto e por um segundo o mundo parou. Olhos castanhos dourados me encararam com uma mistura de medo e surpresa. Ela era jovem, não mais do que 20 e poucos anos, mas seu olhar carregava um cansaço de quem já viu a vida esmagar sonhos antes mesmo de acontecerem. Pode escolher qualquer uma. Eu faço um preço justo. A voz dela tremia um pouco. Não por mim, mas porque o vento frio cortava sua pele fina, exposta sob uma blusa velha e fina demais para aquele clima. Não olhei para as flores. Meus olhos estavam fixos no colar. Esse colar, de onde você tirou? Ela segurou o pingente entre os dedos, como se fosse instintivo protegê-lo. Era da minha mãe. Um nó fechou minha garganta. Sua mãe? Quem é ela? Clara franziu a testa desconfiada. Por que quer saber? Por favor,
Minha voz baixou e algo em mim transpareceu no olhar, algo que a fez acreditar. Ela se chamava Helena. Meu coração despencou, o mundo girou. Helena, o nome que eu não pronunciava há uma década, o nome da única mulher que me fez acreditar que amor existia e que desapareceu sem explicação. Você conheceu minha mãe? A voz dela vacilou, misturando esperança e medo. Eu amei sua mãe. A confissão saiu antes que eu pudesse me conter. Clara deu um passo para trás, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Mas como? O que aconteceu entre vocês? Eu não podia explicar tudo ali no meio da rua. Vem comigo. Para onde? Você confia em mim? Eu não sei. Mas vai descobrir. Comprei todas as flores dela sem nem contar quantas eram. Ela hesitou, mas o frio e a curiosidade foram mais fortes. Entrou no carro comigo, segurando o balde de flores no colo, como uma armadura improvisada. A viagem foi silenciosa. Eu lutava contra memórias, enquanto ela lutava contra o instinto de fugir. Quando chegamos à minha cobertura, Clara hesitou na porta. Eu não devia estar aqui. Eu também não devia ter te encontrado. Ela entrou, olhos arregalados com o luxo. Mas não foi o mármore, nem as janelas panorâmicas que chamaram sua atenção. Foi a fotografia em preto e branco sobre a mesa. Uma foto de Helena, mais jovem, sorrindo para a câmera. A mesma foto que eu guardei como uma relíquia de um amor perdido. Por que você tem isso? A voz dela tremia. Porque sua mãe foi o amor da minha vida. Clara deixou as flores caírem no chão. Lágrimas brotaram nos olhos dela, confusas e silenciosas. Mas ela nunca falou de você. Aquilo doeu mais do que deveria. Por que ela fugiu de mim? Por quê? Eu nunca soube. O silêncio entre nós era cortante. Eu queria respostas. Ela também. Mas tudo o que tínhamos era um colar e um passado incompleto. Clara pegou a foto com mãos trêmulas. Eu perdi minha mãe quando era criança. Ela sumiu, me deixou com uma vizinha, nunca voltou. Meu coração quebrou pela segunda vez. Eu não sabia disso. Eu não sabia que Helena tinha desaparecido, também da vida da própria filha. Eu procurei por ela, por anos, e agora me encontrou. A voz dela era uma mistura de ironia e dor. Por quê? Por que justo agora? Eu não tinha resposta. Só sabia que o destino é cruel, mas também é preciso. Ele não erra. Ele nos puxa para onde precisamos estar, mesmo que doa. Clara, me deixa te ajudar. Me deixa te contar tudo que eu sei sobre sua mãe. Me deixa te proteger. Ela me olhou como se fosse impossível acreditar em alguém como eu. Um homem rico, poderoso, que podia ter tudo, pedindo apenas para ficar perto de uma vendedora de flores esquecida pelo mundo. Eu não sei se posso confiar em você. Eu também não sei se posso confiar em mim perto de você. A tensão entre nós era elétrica. Eu não queria só protegê-la. Eu queria tocá-la, senti-la, desvendar cada pedaço daquela história e daquele corpo. Mas havia algo maior que o desejo. Um passado que precisava ser desenterrado. Clara ficou naquela noite. Não no meu quarto, mas na minha vida. E eu sabia que o colar no pescoço dela era só o começo de um caminho sem volta. Um caminho onde amor, dor e segredos se misturariam até que não houvesse mais como separar. Aquela manhã amanheceu pesada, com o eco da noite anterior ainda preso no ar. Clara dormia no quarto de hóspedes, cercada por travesseiros macios demais para alguém acostumada a dormir em um colchão fino, em uma kitnet minúscula. Eu não consegui pregar os olhos. Passei a madrugada inteira olhando para o colar sobre a mesa da cozinha, a corrente fina e gasta, o pingente de lua crescente ainda perfeito, brilhando sob a luz amarelada da luminária. Aquilo era impossível, mas estava ali, era real. Clara Ventura, ou Clara, a florista, era o pedaço vivo de um passado que eu enterrei há uma década. Eu me apoiei no balcão,
camisa aberta, peito nu, ainda marcado pelas unhas diamantes antigas, que agora pareciam insignificantes. Nenhuma delas mexeu comigo como aquela garota de mãos sujas de terra, pele fria de vento e um olhar tão limpo que me assustava. Eu era um homem que respirava controle. Tudo em minha vida era meticulosamente planejado, desde as mulheres que levava para a cama até as empresas que comprava e destruía pelo caminho. Mas Clara era caos. Um caos doce, inocente, que invadiu meu mundo como uma tempestade que ninguém prevê. Quando o sol invadiu a sala, Clara apareceu. Os cabelos bagunçados, vestindo uma das minhas camisetas, que ficou imensa nela, caindo por um ombro. Me pegou desprevenido. Eu esperava que ela fugisse antes do amanhecer, como qualquer pessoa sensata faria. Mas lá estava ela, segurando uma xícara de café quente entre as mãos pequenas, me olhando como se quisesse entender que diabos estava fazendo ali. Você dormiu bem. Minha voz saiu mais rouca do que eu pretendia. Ela deu de ombros. Cama grande demais. Silêncio demais. E agora? Agora eu quero respostas. Ela se sentou à mesa, o olhar fixo no colar. Você disse que conheceu minha mãe, que a amou, mas nunca ouvi falar de você. Por quê? Respirei fundo. Não existia uma versão fácil para essa história. Porque sua mãe sumiu. Um dia ela estava ali, rindo comigo, deitada no meu peito, fazendo planos sobre nossa casa e nossos filhos. No outro, ela desapareceu sem aviso, sem bilhete, sem uma explicação. Os olhos de Clara brilharam com lágrimas contidas. Ela fez a mesma coisa comigo. A confissão me acertou como um soco. Eu achava que a dor era só minha, mas Clara carregava a mesma cicatriz, só que mais profunda. Você nunca soube para onde ela foi? Nunca. E seu pai? Ela abaixou os olhos, mexendo no café. Nunca conheci. Minha mãe não falava sobre ele. Meu estômago revirou. Será que eu era esse homem? Será que Clara era minha? E filha, a ideia me sufocou, me deixando de pé em um pulo. Preciso de ar. Atravessei a sala, abri a janela e deixei o vento frio bater no rosto. Não, isso não fazia sentido. Clara tinha 23 anos. Quando Helena sumiu, ela não estava grávida. Ou estava. Eu contei as datas na cabeça como um lunático, mas algo não batia. Se Clara fosse minha filha, ela teria pelo menos 25. Esse pequeno detalhe foi o suficiente para me fazer respirar de novo. Mas a verdade ainda era cruel. A mulher que eu amei tinha deixado uma filha para trás. Uma filha que agora estava de pijama na minha cozinha, segurando um colar que me assombrava. Voltei para a mesa e me forcei a encará-la de novo. Eu não sei por que sua mãe sumiu, mas se você me deixar, eu vou descobrir. Clara mordeu. O lábio, aquele gesto involuntário que me deixou mais duro do que deveria. Por que você se importa? Porque eu não sou o tipo de homem que esquece o que é seu. A frase saiu mais possessiva do que deveria. Clara corou, desviou o olhar, mas não discutiu. Era como se uma parte dela gostasse da ideia de pertencer a alguém. Depois de uma vida inteira sozinha, sendo esquecida, invisível até mesmo para a própria mãe. E por que você quer me ajudar agora, depois de tanto tempo? Porque o destino é teimoso, e ele te jogou no meu caminho. Eu não vou ignorar isso. Ela assentiu devagar, como se estivesse aceitando algo maior do que conseguia entender. Mas eu não posso ficar aqui. Pode? Não posso. Clara. Me levantei, rodeei a mesa e segurei seu rosto entre as mãos. Eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas eu não vou te deixar sozinha. Os olhos dela brilharam com algo entre medo e desejo. Eu não quero ser um peso. Você é a única coisa que faz sentido para mim agora. Eu a beijei antes que ela pudesse fugir de novo. Um beijo lento, sem pressa, cheio de histórias não contadas.
As mãos dela subiram hesitantes pelo meu peito e meu corpo respondeu, no mesmo instante. Eu queria devorá-la ali mesmo, sobre aquela mesa, entre flores esmagadas e xícaras esquecidas. Mas não podia, não ainda. Clara era uma peça de vidro fina demais para minhas mãos brutas. Eu afastei nossos lábios, mas mantive minha testa colada na dela. Vai tomar um banho. A partir de hoje, sua vida muda. Como? Eu vou te mostrar. Ela obedeceu, e enquanto a água caía sobre o corpo dela, eu fiz a primeira ligação. Meu investigador particular, quero cada detalhe sobre Helena Ventura, onde esteve nos últimos 23 anos. Quem viu, quem falou, quem pagou suas contas. Desliguei e respirei fundo. Esse era só o começo. Se Clara queria respostas, eu daria. Mas eu sabia que algumas verdades destroem mais do que salvam. Quando ela voltou para a sala, usando roupas que eu comprei em segredo enquanto ela dormia, parecia outra mulher. Mais segura, mais confortável, mas ainda com aquele brilho de fragilidade que me dava vontade de protegê-la de tudo, inclusive de mim mesmo. O que vamos fazer hoje? Vamos começar do zero. E como é isso? Primeiro, quero conhecer a sua vida. Quero ver onde você mora, onde você vende suas flores. Ela pareceu surpresa, mas assentiu. Passei o dia com ela, sentado ao lado da banca de flores improvisada, observando como ela sorria para estranhos, como ela tratava, cada pétala como se fosse uma joia rara. E enquanto o mundo passava apressado, eu, Dante Ferrari, milionário frio e implacável, descobri que havia mais beleza em uma rosa barata nas mãos certas do que em todas as fortunas que acumulei. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo era uma bolha. Porque quando o passado resolve voltar, ele não bate na porta. Ele arromba, e a verdade sobre Helena e sobre Clara estava cada vez mais perto de destruir tudo que eu estava começando a sentir. Me devolve esse dinheiro! A voz de Clara explodiu na minha frente, e eu mal tive tempo de segurar seu pulso antes que ela jogasse as notas de volta no meu rosto. O homem da cobrança tinha acabado de sair, e eu fiz o que qualquer homem decente faria. Paguei a dívida ridícula que vinha consumindo ela mês após mês. Mas Clara não era como as mulheres que eu conhecia. Ela não queria ser salva. Ela queria lutar sozinha, mesmo que isso a deixasse sangrando no meio da calçada. Eu não vou aceitar. Os olhos dela ardiam, dourados e teimosos, como se a ideia de me dever alguma coisa fosse mais insuportável do que a própria dívida. Você vai aceitar, sim. Apertei seu pulso com firmeza, sem machucar, mas deixando claro que minha palavra era final. Não é caridade, é justiça. Justiça, ela riu sem humor. Você me conhece há 2 dias, Dante. Por que se importa tanto? Essa era a pergunta que eu me recusava a responder. Porque nem eu sabia direito. O que eu sabia é que ver Clara com medo me feria de um jeito que nada mais conseguia. Eu era o homem que pisava em gigantes do mercado financeiro sem piscar. O homem que transformava rivais em pó. Mas uma florista de rua, magra e teimosa, estava me dobrando feito papel. Não vamos discutir isso aqui. Puxei-a pela cintura e a coloquei dentro do carro antes que ela pudesse protestar. As flores dela ainda estavam no banco de trás, amassadas e esquecidas, mas Clara só pensava em recuperar os malditos R$ 5.000. Me escuta, falei, acelerando pela avenida. Esse dinheiro não muda nada para mim, mas muda para mim. Ela explodiu, e dessa vez foi a mão dela que bateu no painel. Eu ralei para juntar cada centavo. Eu vendi flor no sol, na chuva. Dormi sem jantar para pagar essa dívida. E você acha que pode resolver minha vida com uma carteira cheia? O silêncio que veio depois foi pior que grito. Clara estava certa. Ela era orgulhosa, mas havia mais do que orgulho ali. Havia dor. Havia uma garota que passou a vida inteira aprendendo que ninguém viria salvá-la. E agora, a presença de um homem rico e desconhecido querendo resolver seus problemas soava como ameaça.
não como cuidado. Ok. Minha voz saiu baixa. Você quer pagar sozinha? Então vamos fazer isso juntos. Como? Você vai continuar vendendo suas flores, mas dessa vez sem precisar fugir de ninguém. E toda noite vamos sentar juntos e revisar as contas. Vou te ensinar a transformar sua banca em algo maior. Eu não quero sua piedade. Isso não é piedade. É parceria. Clara me olhou desconfiada, mas algo nela a amoleceu. Talvez fosse o cansaço de lutar sozinha. Talvez fosse a minha insistência absurda. Tá bom. Ela virou o rosto para a janela, mas eu vi o canto da boca tremer. Orgulho ferido é difícil de engolir. Levamos as flores para a cobertura. Pela primeira vez, aquele espaço frio e impecável se encheu de cores simples, de cheiro de terra e pétalas molhadas. Clara espalhou tudo pela mesa, separando os arranjos, enquanto eu tirava a gravata e arregaçava as mangas. Senta, ela ordenou como se fosse dona do lugar. Vai aprender a enrolar flor. Eu sou péssimo com coisas delicadas. Eu sei. O sorriso tímido dela me desmontou. Sentamos lado a lado e Clara começou a me ensinar a amarrar fitas, cortar talos, escolher as flores certas para cada ocasião. Eu errava tudo e ela ria. A mesma garota que horas antes estava pronta para me odiar, agora ria como se nada mais existisse. E porra, aquele som era a coisa mais linda que eu já ouvi, mas a leveza durou pouco. Porque no meio de uma rosa e outra, meus olhos caíram no colar dela de novo. A maldita lua crescente pendurada no pescoço fino. Eu sabia que precisava contar a verdade. Precisava dizer que conheci sua mãe, que amei Helena mais do que o ar que respirava, que busquei por ela em cada canto desse mundo, e nunca entendi por que ela desapareceu. Mas como dizer isso sem destruir Clara de vez? Clara, minha voz saiu baixa. Tem uma coisa que você precisa saber. Ela ergueu os olhos, curiosa. Sobre sua mãe. O que tem ela? Respirei fundo, mas antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Era o advogado. O universo parecia decidido a me impedir de confessar. Eu já volto. Atendi. No corredor. Dante, achei mais uma coisa. Meu peito apertou. Fala logo. Sua mãe sabia de tudo. O quê? Quando seu pai pagou para Helena sumir, sua mãe assinou junto. Ela sabia que você estava apaixonado. Sabia que você nunca esqueceria. Mas mesmo assim, ela escolheu apagar essa história. Meu corpo inteiro endureceu. Então foi um complô. Exato. Desliguei, me apoiei contra a parede, sentindo um misto de ódio e traição que me deixava zonzo. Minha própria mãe, a mulher que me ensinou a nunca confiar em ninguém, destruindo o único amor verdadeiro que eu tive. E agora, sua filha. Nossa filha estava no meu apartamento, dobrando flores com as mesmas mãos delicadas de Helena. Voltei para a sala, tentando esconder a tempestade dentro de mim. Clara me olhou, percebendo na hora que algo estava errado. Tá tudo bem? Tá, sim. Mentiroso, ela sorriu pequeno. Eu não sou tão fácil de enganar. Essa garota me lia como ninguém. Ela me desmontava, me desmontaria até o fim. Mas eu não podia contar nada. Ainda não. Vamos pedir pizza, sugeri, mudando de assunto. Com o quê? Qualquer coisa que não seja flores. Clara riu. Jogou uma pétala em mim e por um segundo fomos só um homem e uma mulher, tentando esquecer que a vida é uma sucessão de golpes baixos. Jantamos sentados no chão, entre flores espalhadas e contas, antigas dela jogadas no canto da sala. Clara me contou sobre a infância sozinha, sobre noites ouvindo vizinhos brigarem, sobre aniversários em que o único presente era uma bala de hortelã da dona do mercadinho. E cada história dela me fazia querer destruir o mundo inteiro por ter deixado aquela menina passar por tudo isso. Eu a beijei ali, no meio do chão, com gosto de queijo e lágrima contida. Beijei como se cada beijo fosse uma promessa.
Eu não vou te deixar, eu não vou te esquecer, eu não vou desaparecer como todo mundo fez. E Clara, mesmo sem entender, me beijou de volta como quem aceita o risco. Mas eu sabia que estava construindo um castelo sobre a areia. Porque a verdade sobre nossas famílias era uma bomba relógio, e quando ela explodisse, talvez nem todas as flores do mundo conseguissem salvar a gente. Eu não deveria estar aqui. A frase escapou da boca de Clara como um sussurro proibido, enquanto ela encostava as costas na parede de vidro da cobertura. A cidade brilhava atrás dela, luzes manchando o céu de um amarelo sujo, e o reflexo dela no vidro me encarava como se fosse uma lembrança prestes a desaparecer. Eu dei um passo à frente, minhas mãos firmes nas laterais da parede, prendendo-a entre meu corpo e o mundo lá fora. Mas você está. Minha voz saiu rouca, carregada de algo que nem eu sabia nomear. Talvez fosse desejo, talvez fosse culpa. Ou talvez fosse os dois juntos, misturados num veneno que eu não conseguia parar de beber. Os olhos dela subiram até os meus, aquele castanho dourado brilhando com uma mistura de medo e rendição. Eu sou só uma florista. Você é... Eu sou um homem obcecado por você. Interrompi sem pensar. Clara piscou, como se não soubesse lidar com palavras tão cruas. As bochechas coraram, mas os lábios se abriram levemente, convidando, sem querer. Meus dedos roçaram sua cintura, subindo devagar até o pescoço fino, parando no maldito colar. A lua crescente balançou contra minha pele. Esse colar... Minha voz baixou, como uma confissão entre dentes. Eu te disse que era da minha mãe, e eu te disse que ele é meu. O choque no rosto dela foi instantâneo, mas não dei tempo para perguntas. Minha boca encontrou a dela com uma fome que me consumia desde o primeiro dia. Clara era quente, doce e selvagem ao mesmo tempo. Suas mãos subiram pelos meus ombros, agarrando meu pescoço como se eu fosse o único chão firme que ela tinha. E talvez eu fosse mesmo. O beijo aprofundou, minha língua invadindo sua boca, tomando cada pedaço dela como se eu pudesse tatuar minha presença naquele corpo. Minhas mãos apertaram sua cintura, colando-a contra mim, e o suspiro que escapou de seus lábios foi música e tortura. Clara era uma mistura perigosa de inocência e desejo reprimido, e eu queria cada parte dela. Mas Clara não era como as mulheres que passavam pela minha cama. Ela não sabia jogar, não sabia provocar e depois se afastar. Cada gemido era sincero, cada toque era de verdade, e isso me destruía. Eu não sabia lidar com algo tão puro, porque tudo em mim era sujo. Minhas mãos desceram, subindo o vestido leve que ela usava, revelando a pele lisa das coxas. Eu queria jogá-la na cama, arrancar cada peça de roupa e marcar cada centímetro dela com a minha boca. Mas então, Clara me empurrou. Com as mãos espalmadas no meu peito, ela me afastou, respirando tão rápido que parecia ter corrido uma maratona. Eu nunca fiz isso. A confissão me pegou desprevenido. Meus olhos desceram pelo corpo dela, até as pernas trêmulas, o peito subindo e descendo sob o tecido fino. Nunca! Minha voz era quase um rosnado. Ela balançou a cabeça. Eu sou virgem. A palavra me atingiu como um soco no estômago e uma carícia ao mesmo tempo. Em um mundo de mulheres experientes, treinadas para seduzir, Clara era uma raridade. Um diamante bruto, nunca tocado, nunca corrompido. E agora, ela estava na minha frente, pronta para me dar algo que nunca deu a ninguém. A responsabilidade me pesou nos ombros, mas o desejo foi ainda maior. Então eu vou ser o primeiro. Passei o polegar pelos lábios inchados dela, enquanto meu joelho se encaixava entre suas pernas. E o último. Ela engoliu em seco, mas não recuou. Eu quero, mas tenho medo. Eu vou cuidar de você. Prometi sem hesitar. Eu vou te ensinar tudo, mas só se você quiser. Clara mordeu o lábio, aquele gesto involuntário que me deixava mais duro do que ferro. Eu quero.
A frase saiu baixa, mas firme. Meus lábios voltaram a tomar os dela e dessa vez não havia mais espaço para dúvidas. Peguei Clara no colo, suas pernas cruzando na minha cintura, e levei-a para o quarto. A luz baixa iluminava a pele dourada dela, o vestido deslizando pelo corpo até restar apenas uma calcinha branca de renda simples. Clara tentou cobrir os seios, mas segurei seus pulsos. Não esconde nada de mim. Ela obedeceu, as bochechas ardendo. Meu terno caiu no chão, a camisa logo depois, e quando minhas mãos encontraram a pele nua dela, eu soube que estava fudido de vez. Beijei cada pedaço daquele corpo, devagar, saboreando como se ela fosse o único banquete da minha vida. Clara tremia sob minhas mãos, seus gemidos doces preenchendo o quarto. Me toca, ela pediu, inocente e selvagem ao mesmo tempo. Me mostra. Minhas mãos deslizaram entre suas coxas, encontrando calor e umidade. Clara arqueou o corpo, mordendo o lábio para conter o gemido, mas eu não deixei. Quero ouvir cada som que você faz. Seus olhos brilharam com vergonha e desejo. Nunca senti isso antes, e nunca mais vai sentir com ninguém além de mim. Eu a preparei com paciência, cada toque arrancando suspiros e tremores. Quando finalmente me encaixei nela, Clara enterrou as unhas nas minhas costas, e eu gemi seu nome. Me olha. Pedi. Quero ver seus olhos enquanto você se torna minha. Ela obedeceu, os olhos brilhando de lágrimas e prazer. Dói um pouco, ela sussurrou. Eu sei, meu anjo, mas logo vai ser só prazer. E foi. A dor se dissolveu em desejo, o desejo virou fogo, e logo estávamos consumidos por uma fome que parecia maior do que o quarto, do que a cidade, do que o mundo inteiro. Eu nunca fui gentil com mulher nenhuma, mas com Clara eu fui. Porque ela merecia cada segundo de cuidado. Ela merecia saber que o prazer podia ser seguro, bonito e intenso ao mesmo tempo. Depois, ela adormeceu no meu peito, a mão pequena descansando sobre meu coração. E eu fiquei ali, acordado, olhando para o teto, sabendo que nada nunca mais seria o mesmo. Eu a tinha, e agora precisava protegê-la não só do mundo, mas da verdade. Porque enquanto Clara dormia nos meus braços, inocente e saciada, eu sabia que o nome que ela carregava, Ventura, era o mesmo nome que meu pai tentou apagar da minha vida para sempre. E quando ela descobrisse isso, talvez nenhum beijo fosse suficiente para me salvar. O sol já batia contra a vidraça quando acordei, mas a primeira coisa que senti não foi a luz. Foi o peso suave de Clara sobre o meu peito. Ela dormia profundamente, uma perna jogada sobre a minha cintura, o rosto meio escondido na curva do meu ombro, a respiração quente marcando a minha pele. Meu braço ainda envolvia sua cintura nua, como se mesmo dormindo, meu corpo recusasse a ideia de soltá-la. E então veio o segundo sentimento. Culpa. Eu a tinha tomado para mim na noite anterior. Clara me deu tudo. Sua inocência, seu corpo, virgem e sua confiança mais pura. Mas o que ela não sabia era que, enquanto eu a fazia gemer meu nome, uma verdade suja rastejava dentro de mim. A verdade sobre seu passado, sobre a conexão imunda entre nossas famílias, sobre o fato de que eu não deveria nem tocá-la. Mas como resistir? Como recusar algo tão puro e ao mesmo tempo tão perigoso? Clara se mexeu, os dedos deslizando pelo meu peito como se me desenhassem de cor. Seu corpo nu roçava no meu, e mesmo com a culpa me queimando por dentro, meu desejo por ela renasceu na hora. Mas eu me obriguei a não avançar. Não ainda. Ela precisava acordar no próprio tempo, entender o que aconteceu e ter certeza de que queria ficar, e não apenas ser arrastada para o meu mundo por impulso. Os olhos dela abriram devagar, dourados e brilhantes na luz da manhã. Ela sorriu, tímida, como se ainda estivesse se acostumando com a ideia de estar na minha cama. Oi,
Ela sussurrou, a voz rouca de sono e da noite anterior. Oi. Passei a mão pelo cabelo bagunçado dela. Tá tudo bem? Melhor do que eu imaginei. Aquilo me desmontou, porque Clara nunca imaginou alguém cuidando dela depois. Ela esperava ser descartada, como uma flor que perde as pétalas depois da primeira chuva forte. Mas eu não era esse homem, não com ela. Eu fiz café, menti, porque na verdade tinha chamado o serviço de quarto bem cedo. Clara riu, cobrindo o rosto com o lençol. Depois de tudo que aconteceu, você ainda está tentando me impressionar? Eu quero te impressionar todos os dias. Ela corou, e eu me inclinei para beijar aquele rubor quente que subia pelas bochechas dela. Mas antes que nossos lábios se encontrassem, o telefone tocou. Um som agudo e irritante que me arrancou daquele momento perfeito. Clara se enrolou nos lençóis enquanto eu pegava o aparelho. Era meu advogado. Dante, precisamos conversar sobre a investigação da Helena. Meu estômago afundou. Levantei, atravessando o quarto nu, com o telefone colado ao ouvido. Fala. Tem mais uma coisa. Algo que ficou escondido nos registros antigos. Parece que sua mãe e seu pai não apenas pagaram para Helena desaparecer. Eles também monitoraram o tempo inteiro para garantir que ela nunca voltasse. Fechei os olhos, o sangue fervendo. E a filha dela? Eles sabiam desde o começo, mas acharam melhor ignorar. O plano era fingir que nenhuma delas existia. Meu próprio sangue. Meus pais apagaram Helena. Apagaram Clara. Apagaram a única chance de eu ter uma família de verdade. Desliguei sem responder. Eu sabia que em algum momento Clara ia descobrir tudo isso. Mas não podia ser hoje. Não agora, depois da nossa primeira noite juntos. Respirei fundo. Vesti a calça que estava jogada no chão e voltei para a cama. Clara me olhava com aqueles olhos curiosos e preocupados. Tá tudo bem? Tá. Sorri, e foi a mentira mais fácil que já saí da minha boca. Tomamos café juntos, ela só com a camisa branca que eu usava no dia anterior, e cada vez que ela se mexia, o tecido subia, revelando mais pele do que ela pretendia. Minha mente girava entre o desejo e o medo. Desejo de jogá-la sobre a mesa de novo. Medo de que, quando ela soubesse quem eu realmente era, ela nunca mais me olhasse daquele jeito. Posso te perguntar uma coisa? Ela mexia na borda da xícara, nervosa. Qualquer coisa. Por que você é tão bom comigo? A pergunta me atingiu no peito, porque a resposta era suja. Eu queria cuidar dela, porque devia isso a Helena. Porque Clara era a última chance de consertar tudo. Mas também porque desde o momento em que vi aquelas mãos sujas de terra, segurando flores esmagadas, algo em mim se quebrou. Porque você merece. Clara sorriu, e o sorriso dela era como o sol entrando numa sala escura. Mas o telefone tocou. De novo, dessa vez era o detetive. Eu atendi no corredor. Dante, tem uma última coisa. Antes de Helena desaparecer, ela deixou uma carta. E onde está essa carta? Foi endereçada para você, mas sua mãe interceptou e guardou todos esses anos. Meu peito apertou. Uma carta de Helena, trancada na gaveta da mulher que destruiu minha vida. Eu quero essa carta hoje. Vou buscar. Desliguei voltando para a sala, mas Clara me olhava diferente. Quem era? Negócios. Outra mentira. Eu me odiava mais a cada segundo. Passei o resto do dia fingindo normalidade, mas dentro de mim, cada célula queimava. Quando o detetive chegou com a carta, Clara estava no banho. Peguei o envelope amarelado, reconheci a caligrafia delicada de Helena e meu coração quase parou. Dante, se você está lendo isso, significa que algo deu errado. Eu nunca quis desaparecer, mas me forçaram, me ameaçaram. Eu estava grávida e sabia que se ficasse perto de você, nossa filha estaria em perigo. Escolhi sumir para salvá-la. Eu amei você mais do que fui capaz de dizer. E nossa filha é a prova disso. Cuida dela se um dia o destino colocar vocês frente a frente. Minhas mãos tremiam.
Clara saiu do banheiro, cabelo pingando, vestindo só uma toalha. O que é isso? Nada. Guardei a carta rápido demais, mas ela viu o medo nos meus olhos. Você está escondendo alguma coisa. Clara, me escuta. Caminhei até ela, segurando seu rosto molhado entre minhas mãos. Eu vou te contar tudo, mas não agora. Então quando? Quando eu tiver certeza que você está pronta. Ela queria insistir, mas o telefone dela tocou. Era o cobrador de novo. A raiva me ferveu. Eu resolvo isso agora. Dante, não! Clara segurou meu braço. Eu não quero mais ajuda. Quero resolver sozinha. Mas era tarde. Eu estava decidido. Peguei a chave do carro. Clara veio atrás de mim, gritando, chorando, implorando. Mas dessa vez não tinha volta. Eu ia resolver essa dívida de uma vez, e se o cobrador tentasse tocar nela de novo, ia precisar de uma ambulância. E enquanto dirigia como um louco pelas ruas, a carta de Helena queimava no meu bolso e uma verdade me engolia inteiro. Eu amava Clara, mas eu era o homem que destruiu a vida dela. E se ela descobrisse, me odiaria para sempre. Clara estava sentada no sofá da minha cobertura, as pernas cruzadas, a expressão tensa. Eu podia sentir sua frustração no ar, o jeito que seus dedos finos apertavam a borda do vestido, como se estivesse segurando algo dentro de si. Desde o momento em que saí furioso para resolver sua dívida, ela não trocou mais que meia dúzia de palavras comigo, e eu sabia que aquilo não era bom. Clara... Eu comecei, mas ela ergueu a mão, me cortando. Não! Sua voz não era de raiva, era de exaustão. Você simplesmente ignorou o que eu pedi. Você fez exatamente o que eu não queria. Soltei o ar pelo nariz, tentando manter a calma. Eu fiz o que era certo. Certo para quem? Ela me olhou, os olhos castanho-dourados brilhando sob a luz baixa da sala. Você tem ideia do que significa para mim ser independente? Ser capaz de lutar pelas minhas próprias coisas? Fiquei em silêncio por um instante. Era difícil para mim entender isso. Minha vida sempre foi baseada em controle, em resolver em tudo da forma mais rápida e eficiente possível. Mas Clara não queria atalhos. Ela queria o caminho inteiro, mesmo que fosse cheio de pedras. Eu entendo que você queira resolver tudo sozinha, finalmente disse, me aproximando. Mas você não precisa. Você tem a mim. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio, aquele gesto involuntário que me fazia querer beijá-la até que esquecesse de qualquer problema. Mas não era esse o momento. O problema, ela disse, com a voz mais suave agora, é que eu não sei até que ponto posso confiar em você. Meu peito apertou. Eu estava me segurando há dias. As mentiras estavam se acumulando dentro de mim, cada vez mais pesadas, sufocantes. Mas uma coisa eu sabia. Eu precisava dizer a verdade antes que fosse tarde demais. Sentei-me ao lado dela no sofá, sem tocar em seu corpo, mas perto o suficiente para sentir o calor da sua pele. Clara, tem algo que eu preciso te contar. Ela me olhou, hesitante. O que é? Minha boca secou. Eu estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Sobre sua mãe, sobre o passado dela. A respiração de Clara ficou presa na garganta. O que tem minha mãe? Engoli em seco. Eu conheci sua mãe, Clara. Não apenas conheci, eu a amei. O silêncio que caiu entre nós foi pesado como uma bomba prestes a explodir. Os olhos dela se arregalaram e, por um segundo, ela pareceu incapaz de reagir. O quê? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Eu a conheci quando éramos jovens, continuei. A verdade finalmente saindo depois de tantos anos enterrada. Eu a amei como nunca amei ninguém. Mas um dia ela simplesmente desapareceu. Clara ficou de pé, o rosto pálido. Você amava minha mãe? Sim. Ela cambaleou para trás, como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Você sabia disso o tempo todo e nunca me contou? Eu descobri depois que te conheci, admiti.
Foi um choque para mim também. O olhar dela se encheu de lágrimas, mas não eram lágrimas de dor, eram de traição. Então tudo isso, ela fez um gesto amplo, apontando para mim, para a cobertura, para nós dois. Tudo isso foi porque você queria se redimir, queria pagar uma dívida do passado? Não. Fiquei de pé também, meu coração batendo rápido. Clara, eu te amo. Ela riu, mas foi um riso quebrado. Você nem sabe o que é amor. Dante, aquilo me atingiu como um soco. Você me escondeu a verdade o tempo todo. Sua voz falhava, como se cada palavra estivesse rasgando sua garganta. Você me fez acreditar que eu poderia confiar em você. Mas você só estava tentando consertar um erro do passado. Não é isso, insisti desesperado. Eu me apaixonei por você, Clara, não por causa da sua mãe, não por culpa, mas porque você me mudou. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu preciso ir. Não. Segurei sua mão, mas ela puxou de volta. Por favor. Ela recuou, pegou sua bolsa e correu para a porta antes que eu pudesse impedir. O som da porta batendo foi como um tiro no peito. Fiquei ali, parado, o gosto amargo da verdade me queimando por dentro. Eu finalmente contei a verdade e perdi Clara no processo. As horas passaram como um borrão. Eu tentei ligar para ela, mas as chamadas foram ignoradas. Tentei ir até seu apartamento, mas ela não estava lá. Clara havia desaparecido, assim como sua mãe desapareceu anos antes. Eu não podia deixá-la ir. Peguei meu telefone e liguei para o detetive. Encontre Clara, agora. A espera foi insuportável. Cada minuto parecia uma eternidade. Mas então, meu telefone tocou. Ela está na casa da vizinha onde cresceu, disse o detetive. A mulher que cuidou dela quando era criança. Peguei as chaves e saí sem pensar. Quando cheguei ao bairro, tudo parecia pequeno e apertado, comparado à minha realidade. A casa era simples, com paredes descascadas e um portão velho que rangia quando abri. Clara estava no quintal, sentada em um banco de madeira, abraçando as próprias pernas. Ela me viu, mas não se moveu. Andei até ela, sentindo o peso do que precisava dizer. Eu não vou desistir de você. Ela riu, sem olhar para mim. Eu sabia que você viria. Sentei ao lado dela, respeitando sua distância. Eu precisava. Ela respirou fundo, os olhos ainda cheios de dor. Você me ama, Dante? Com tudo o que sou. Ela fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer. Então me prova. Meu coração parou. O que quer que eu faça? Ela virou o rosto para mim, os olhos brilhando. Quero que me ajude a descobrir a verdade sobre minha mãe. Quero saber por que ela fugiu. Quero saber quem a fez desaparecer. Eu engoli em seco. Eu sabia quem a fez desaparecer. Mas, se queria Clara ao meu lado, eu teria que destruir minha própria família para isso. E eu estava pronto para fazer exatamente isso. A porta do apartamento dela estava entreaberta, balançando com o vento, rangendo baixinho, como se até a madeira sentisse o peso do que estava prestes a acontecer. Eu não bati. Não pedi licença. Empurrei com a palma da mão e entrei. Clara estava no meio da sala, agachada no chão, recolhendo algumas flores que tinham caído de um balde derrubado. O cheiro doce de pétalas esmagadas se misturava ao perfume dela, aquele aroma suave de baunilha e pele quente que já estava impregnado em mim. Ela nem olhou quando me ouviu entrar. Só continuou ali, de costas para mim, como se minha presença fosse uma sombra inevitável. Eu sabia que você viria, ela disse a voz baixa, quase sem força. Você sempre volta. Fechei a porta devagar, o clique do trinco soando como uma sentença. Porque eu não consigo ficar longe de você. Caminhei até ela, cada passo ecoando entre nós. Mas dessa vez, Clara, você não vai conseguir fugir. Ela se levantou devagar, deixando as flores no chão, virando-se para me encarar. Seus olhos brilhavam, não de raiva, mas de uma dor silenciosa que me fez sentir como se eu fosse o próprio
veneno correndo nas veias dela. Eu não sei quem você é, ela disse, e cada palavra foi uma lâmina atravessando meu peito. Você é o homem que me beijou, me tocou, me fez acreditar que podia confiar em alguém. Ou você é o homem que escondeu da minha vida inteira, que conhece a minha mãe, que sabe cada pedaço da história que me fizeram esquecer? Engoli em seco. Eu sabia que não havia resposta certa. Eu sou os dois, confessei. Mas também sou o homem que vai te contar tudo. Agora. Ela cruzou os braços, tentando se proteger de mim e da verdade. Então fala. Me conta quem é você, Dante. Fui direto ao ponto, porque não tinha mais tempo para rodeios. Há 10 anos, eu me apaixonei por uma mulher chamada Helena. Ventura. Ela era linda, forte, cheia de sonhos. A gente planejou uma vida juntos. Íamos fugir dessa cidade e começar do zero. Mas do nada ela sumiu. Sem explicação, sem bilhete. Só deixou para trás aquele colar. Meus olhos caíram sobre a lua crescente, pendurada no pescoço dela, e minha garganta apertou. Eu procurei por ela em todos os lugares, até que te encontrei usando o mesmo colar. Clara apertou a corrente entre os dedos, como se tentasse protegê-la de mim. Minha mãe nunca falou de você, porque ela não teve escolha. Dei um passo à frente, mas ela recuou. Clara, seu desaparecimento foi comprado. Pagaram para ela sumir da minha vida. E quem pagou foi minha própria família. Os olhos dela se arregalaram, o corpo inteiro endurecendo. Sua família? Pagou para apagar minha mãe? Sim. Por quê? Porque ela não era boa o suficiente para um Ferrari. O nome soou sujo na minha boca. Ela era pobre, simples, filha de um mecânico. E eu era o herdeiro da família mais poderosa dessa cidade. Eles decidiram que nosso amor era um erro e decidiram por nós que ele não existiria. Clara cambaleou, buscando apoio na parede. Você está me dizendo que sua família destruiu a minha? Eu estou dizendo que eu vou consertar isso. Como? Você vai me devolver os anos que minha mãe passou fugindo? Vai me devolver todas as noites que eu dormi sozinha, me perguntando por que ela nunca voltou para casa? Eu vou te dar tudo que roubaram de você. Me aproximei até estar tão perto que sentia a respiração dela. Eu vou te dar o que você nunca teve, Clara. E não é dinheiro, é a verdade. E por que agora? A voz dela falhou. Por que justo agora você resolveu me contar? Porque eu não consigo mais mentir para você. Porque eu te amo. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Clara era forte demais para isso. Você acha que amor conserta tudo, Dante? Não. Passei a mão pelo rosto dela, sentindo a pele quente e trêmula sob meus dedos. Mas é o único jeito de a gente tentar. Ela me empurrou com delicadeza, caminhou até a janela e olhou para a rua lá embaixo. A mesma rua onde ela vendeu flores desde criança. A mesma rua onde eu a vi pela primeira vez, ajoelhada no chão, tentando salvar pétalas caídas. Eu passei a vida inteira tentando entender por que minha mãe me deixou, porque ela nunca me procurou, e agora você me diz que ela não teve escolha. Ela fez isso para te proteger. Mas ela nunca me contou. Ela me deixou crescer achando que eu não era suficiente para ela voltar. A voz dela quebrou, e meu peito quebrou junto. Me aproximei devagar, envolvi a cintura dela por trás e encostei a boca no ombro nu dela. Eu sei o que é sentir isso, porque eu também passei anos achando que não era suficiente para ela ficar. A gente é só 2 pedaços quebrados da mesma história, né? Sim. Apertei os braços ao redor dela, como se pudesse juntar os cacos só com o meu toque. Clara se virou, o rosto tão perto do meu que nossas respirações se misturaram. Eu quero a verdade inteira, Dante, mesmo que doa. Eu vou te dar. E eu quero vingança. Os olhos dela brilharam de um jeito que eu nunca tinha visto. Eles roubaram a vida da minha mãe. Eles roubaram a sua. Eles roubaram a minha infância. Eu quero que eles paguem. Meu sorriso foi sombrio.
Eu sempre soube que você era feita de aço por trás dessas flores. Eu sou filha da Helena Ventura. Ela ergueu o queixo e naquele momento vi a mulher que um dia amei renascendo dentro da filha. E eu sou o homem que vai destruir cada um que te fez sofrer. Então faz. Nosso beijo foi diferente de todos os outros. Não era só desejo, era raiva, dor, promessas quebradas e uma vingança que nascia no fundo da alma. Minhas mãos apertaram o corpo dela com uma força possessiva, porque agora Clara não era só a mulher que eu desejava. Ela era a herdeira de uma guerra, e eu era o soldado disposto a sangrar por ela. A camisa dela deslizou pelos ombros, e minhas mãos encontraram pele quente, úmida de suor e lágrimas. Nós fizemos amor ali, contra a parede, sem gentileza, sem doçura, apenas fome e necessidade. Cada gemido dela era um grito de liberdade. Cada toque meu era uma promessa de vingança. Quando acabou, ficamos ali, suados, ofegantes, as marcas dos meus dedos espalhadas pelo corpo dela como tatuagens. E então Clara me olhou nos olhos e disse a frase que me congelou. Amanhã nós vamos enfrentar a sua família e eles vão descobrir quem eu sou. E vão pagar por cada segundo que nos roubaram, completei, segurando o rosto dela entre as mãos, porque a guerra que começou anos atrás estava prestes a terminar, e ninguém saía ileso quando mexia com quem eu amava. O segurança da mansão tentou me barrar antes mesmo que eu saísse do carro, mas a porta já estava aberta e Clara já estava do lado de fora. O vento jogava os cabelos dela contra o rosto e seus olhos brilhavam como fogo líquido, queimando de raiva e determinação. Ela não era mais a florista de rua ajoelhada no meio das pétalas caídas. Ela era uma tempestade, uma herdeira esquecida prestes a reivindicar seu nome, e eu, o homem que abria o portão do inferno para ela entrar. Diga para Carmela Ferrari que seu filho chegou. Disparei para o segurança, minha voz firme como uma sentença de morte. O homem engoliu em seco. Ele me conhecia. Sabia que, quando Dante Ferrari aparecia sem aviso, alguém ia sangrar. Mas o que o pobre coitado não sabia era que, dessa vez, quem vinha comigo era ainda mais perigosa que eu. Clara caminhava ao meu lado, o colar da lua crescente brilhando contra a pele delicada. E cada passo dela ecoava na minha alma como uma confissão. Essa mulher é sua salvação e sua destruição ao mesmo tempo. A porta da frente se abriu e lá estava ela, minha mãe, perfeita como sempre, o rosto esticado por cirurgias, o sorriso frio esculpido em ouro e veneno. Dante! Ela deu um passo à frente, mas congelou quando viu Clara. A cor fugiu de seu rosto, como se tivesse visto um fantasma. E viu Clara. Era a versão jovem de Helena, o passado voltando para cobrar sua dívida. Eu quero respostas, Clara disse, antes que minha mãe sequer conseguisse abrir a boca. E quero agora. Carmela olhou para mim, buscando alguma explicação, mas tudo que encontrou foi meu olhar gelado e uma única frase: diz a verdade. O ar entre nós pesava como chumbo. Clara entrou primeiro, atravessando o hall de mármore, os saltos batendo no chão com a força de uma rainha destituída voltando ao seu trono roubado. Eu segui atrás, sentindo o fantasma do meu pai pairar sobre nós, mesmo morto, ainda manipulando fios invisíveis. Nos sentamos na sala dourada e Clara ficou de pé. Não queria conforto, queria guerra. Vocês pagaram para minha mãe desaparecer. A frase saiu firme, sem hesitação. Carmela tentou negar, mas Clara foi mais rápida. Eu tenho provas, transferências, recibos. Vocês pagaram para separar Helena de Dante. Vocês destruíram vidas e achavam que ninguém descobriria. Minha mãe suspirou, ajeitando as pérolas no pescoço. Nós fizemos o que era melhor para o nosso filho. Vocês fizeram o que era melhor para vocês. Corrigi, a voz cortante.
Vocês queriam me moldar no herdeiro perfeito e uma mulher simples, uma florista, não combinava com esse plano. Vocês roubaram a minha infância. Clara deu um passo à frente, a voz trêmula de raiva. Vocês transformaram a vida da minha mãe no inferno, fizeram ela fugir como uma criminosa, esconder sua própria filha, viver de restos e medo. Por quê? Porque ela não era rica o suficiente para vocês? Ela não era digna. Carmela rebateu, levantando-se. E você tampouco é. Foi quando Clara riu. Um riso curto, cruel, que me deu arrepios. Eu sou filha da Helena Ventura. Eu sou a mulher que seu filho ama. E você não tem poder nenhum sobre mim. Meu peito se encheu de orgulho e medo, ao mesmo tempo. Clara estava pronta para a guerra, mas eu sabia que minha mãe não era uma adversária comum. Carmela jogava sujo. E se você acha que pode me separar do Dante como fez com minha mãe, Clara continuou, então se prepara para perder, porque eu não vou fugir. Carmela me olhou como se esperasse que eu fosse intervir. Mas tudo que fiz foi segurar a mão de Clara. Eu escolho ela. A frase saiu simples, mas cortou o ar como uma faca. Eu escolho essa mulher, essa história, esse passado. Se você não aceita, é problema seu. Os olhos de Carmela tremeram, mas ela sorriu. Então, você escolhe ser destruído com ela, ou reconstruído por ela, retruquei. Clara apertou minha mão e nós saímos juntos, sem olhar para trás. Quando atravessamos a porta, senti o ar frio da manhã como uma libertação. Eu havia rompido com tudo, com a fortuna, com o nome, com a linhagem podre que me moldou. E tudo isso por uma mulher que vendia flores na rua, mas ainda não tinha acabado. No carro, Clara respirava rápido, os olhos fixos na estrada. Acabou? Ela perguntou. Ainda não. Eu segurei sua nuca, puxei-a para um beijo profundo e desesperado. O tipo de beijo que sela promessas. A gente acabou de começar. Voltamos para a cobertura, mas dessa vez Clara não era mais uma hóspede. Ela entrou como dona, tirou os sapatos, jogou a bolsa no sofá e me puxou pela camisa, colando nossos corpos com a força de quem quer esquecer o mundo lá fora. Eu quero você, ela disse, e foi a primeira vez que pediu sem hesitar. Eu quero cada pedaço seu, Dante Ferrari. Você já tem. Levei-a para o quarto, mas dessa vez não houve pressa. Tiramos nossas roupas devagar, como quem desembrulha presentes proibidos. Minha boca percorreu cada centímetro da pele dela, e Clara gemeu meu nome como se fosse uma oração. Eu entrei nela devagar, nossos olhos presos um no outro, e o mundo inteiro desapareceu. Só existíamos nós, dois sobreviventes, dois pedaços quebrados tentando se encaixar. E quando chegamos juntos ao ápice, meu nome nos lábios, dela soou como uma redenção. Depois, deitados entre lençóis amarrotados, Clara virou-se de lado, o rosto apoiado na palma da mão. O que acontece agora? Agora a gente constrói uma nova história. Passei os dedos pelos cabelos dela, traçando caminhos invisíveis sobre sua pele. Sem mentiras, sem segredos, só eu e você. E flores. Ela sorriu. E flores. Repeti. Algumas semanas depois, inauguramos a nova banca de Clara. Não era mais só uma barraquinha na calçada. Era uma floricultura de vidro e madeira, com o nome dela estampado na fachada. Clara Ventura. Flores e histórias. Porque cada flor tinha uma história, e a nossa era a prova de que até as sementes mais pisadas podiam florescer de novo. Na abertura, Clara usava um vestido branco simples, o cabelo preso num coque solto, e o colar da lua crescente brilhava sobre o peito. Eu a observei de longe, com orgulho e amor estampados no rosto. Ela me viu e, em vez de palavras, fez um gesto com a mão. Me chamou para ficar ao lado dela. E ali, entre margaridas e rosas, promessas e cicatrizes, eu soube que tudo valeu a pena. E assim, depois de tantas reviravoltas, segredos revelados e corações machucados, Clara e Dante finalmente encontraram um ao outro.
O destino, que parecia brincar com suas vidas, agora unia seus caminhos de uma vez por todas. Ela, a mulher que nasceu entre flores, mas foi arrancada da própria história. Ele, o homem que tinha tudo, mas descobriu que sem amor a riqueza não significava nada. Clara agora tinha sua vida reconstruída, sua verdade revelada e um amor que resistiu a todas as barreiras. Dante escolheu lutar por ela, enfrentar seus demônios e abrir mão de tudo para estar ao lado da única mulher que realmente o completava. E ali, entre o cheiro suave das pétalas e o calor do abraço dele, Clara soube que nunca mais estaria sozinha. Porque quando é para ser, o amor encontra um jeito, porque no final das contas o amor sempre vence. E agora me conta, você acredita que o amor pode superar qualquer obstáculo? Você acha que Dante e Clara finalmente terão paz? Ou o passado ainda pode surpreender? Quero saber sua opinião aqui nos comentários. Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo se você ama histórias cheias de emoção. Se inscreve no canal para não perder a próxima história apaixonante que já está chegando. O amor pode até demorar, mas sempre floresce no final.